Epílogo. If politics must truly be at the Se a política deve verdadeiramente estar ao serviço da pessoa humana, segue-se que não pode ser escrava da economia e das finanças. Por que estão sendo vendidas armas mortais àqueles que planejam infligir um sofrimento indescritível aos indivíduos e à sociedade? Infelizmente, a resposta, como todos sabemos, é simplesmente dinheiro. Dinheiro encharcado de sangue, muitas vezes sangue inocente. Perante este silêncio vergonhoso e culposo, é nosso dever enfrentar o problema e, por fim, ao comércio de armas. Papa Francisco ao Congresso dos Estados Unidos. O revolucionário Thomas Paine, 1737 a 1809, nascido em Norfolk, Inglaterra, e um dos Founding Fathers dos Estados Unidos, escreveu que The American Constitution, Word to Liberty, what a grammar is to language. A Constituição americana era para a liberdade, o que a gramática era para a língua. Definia as partes dos discursos e construía a sintaxe. O filósofo anglo-irlandês Edmund Burke, 1729 a 1797, expressão do conservadorismo na Inglaterra, contestou ironicamente, ao ressaltar que os colonos revolucionários, conquanto proclamassem defender na América uma Independent Constitution and a Free Trade, uma constituição independente e livre mercado, entendiam que as tropas militares deviam sustentar tais supostas virtudes. Porém, as the colonists rise on you, the Negroes rise on them. À medida que os colonos se levantam contra você, os negros se levantam contra eles. Eles clamavam: Troops again, massacre, torture, hanging. These are your rights of man. Tropas de novo, massacre, tortura, enforcamento. Estes são os seus direitos dos homens. A escravatura era Peculiar Institution, instituição peculiar, da República nos Estados Unidos. Não havia direitos humanos para os escravos, e quando se insurgiam e matavam os senhores, a repressão era a mais brutal e feroz. E assim aconteceu em 1831, em Southampton, Virgínia, onde após uma sublevação, mais de 100 africanos foram massacrados e cerca de 16 outros enforcados. Como Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, ponderou no rigor da acepção: Il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais. Nunca houve verdadeira democracia, e ela não existirá jamais. Com efeito, omnis determinatio é negatio. Toda determinação é negação, escreveu Baruch Spinoza ao seu amigo Jerry Gell em carta datada de 2 de junho de 1674. E foi o que ocorreu ao longo de todo o desenvolvimento da história, em que a negação da democracia resultou de sua própria determinação, ao refletir a evolução do capitalismo, com a qual se identificou, sobretudo nos Estados Unidos, país onde surgiram as primeiras formas de instituições monopolísticas da economia, trustes, cartéis e sindicatos. O militarismo como um instrumento especial de realizar o excedente e acumulação do capital, dado ser o Estado o principal consumidor da indústria pesada, marcou
ab incunabulis, desde berços, quase toda a história da República nos Estados Unidos, a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, e a mutazione dello Stato, mutação do Estado, com a res publica a transmudar-se em um tipo especial de regime. Ainda mais se aprofundou a partir da Segunda Guerra Mundial, e o que corroborou para a preservação das formalidades democráticas foi o temor de que o comunismo se propagasse com a emergência da União Soviética como potência mundial. Tornava-se necessário antepor ao comunismo, configurado então pelo totalitarismo stalinista, algo como a democracia que os Estados Unidos tratavam de representar desde suas origens. Contudo, o esbarrondamento da União Soviética entre 1989 e 1991 não significou o triunfo nem dos Estados Unidos, nem da democracia. Em estudo para o American Political Science Association, os cientistas políticos Martin Gilens, da Princeton University, e Benjamin E. Page, da Northwestern University, concluíram que nos Estados Unidos não havia mais democracia, mas uma Economic Elite Domination, dominação de uma elite econômica, uma vez que the majority does not rule, at least not in the casual sense of actually determining policy outcomes. A maioria não governa, pelo menos não no sentido causal de realmente determinar os resultados das políticas. As decisões políticas eram tomadas pelas powerful business organizations and a small number of affluent Americans, organizações empresariais poderosas, e um pequeno número de americanos ricos. Dúvida não havia de que as elites econômicas tinham desproporcional influência em Washington, ainda que houvesse eleições regulares nos Estados Unidos, liberdade de palavra e diversas outras franquias. As preferências do povo pareciam ter only a minuscule, near zero, statistically non-significant impact upon public policy. Apenas um impacto minúsculo, próximo de zero, e estatisticamente insignificante sobre as políticas públicas. Acentuaram Martin Gilens e Benjamin E. Page. Mais claramente, conquanto o regime democrático formalmente continuasse a funcionar, os interesses do capital financeiro, concentrados em Wall Street e entrelaçados com os interesses das corporações de gás e petróleo, da indústria bélica e sua cadeia produtiva, eram os que condicionavam predominantemente as decisões políticas de Washington, não apenas com os gastos da lobbying industry, mas inter alia, através das contribuições para a campanha eleitoral dos candidatos aos cargos eletivos. E, uma vez no governo ou Congresso, os eleitos tinham necessariamente de atender e compensar os interesses de seus benefactors. O ex-presidente James Earl Jimmy Carter Jr., entre aspas, homem de ética e, abre aspas, um dos presidentes mais honrados dos Estados Unidos, 1977 a 1981, conforme Fidel Castro, avaliou igualmente que na América se havia instalado an oligarchy instead of a democracy, uma oligarquia em vez de uma democracia, na qual o ilimitado suborno promoveu a complete subversion of our political system as a payoff to major contributors, uma subversão completa do nosso sistema político como recompensa aos principais contribuintes. Isto é, havia excessiva influência do dinheiro nas eleições. Ambos, democratas e republicanos, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Olham para esse dinheiro todo como um grande benefício para eles próprios.
acentuou o ex-presidente Carter, salientando que essa era the essence of getting the nominations for president or to elect the president. A essência de obter as nomeações para presidente ou eleger o presidente, ou governadores e congressistas. Volker Hellmeier, analista-chefe do Bremer Landsbank da Alemanha, também comentou a mutação da democracia em uma democratura, na medida em que o regime dos Estados Unidos se convertera em oligarquia. A Constituição americana não era mais to liberty what a grammar is to language, como definira Thomas Paine ao tempo da Revolução Americana. A lei fundamental escrita dos Estados Unidos no século XX quase já não se diferenciava do que Ferdinand Lassalle, 1825 a 1864, chamou de simples folha de papel, Blatt Papier, porquanto refletia outras e distintas relações reais de poder. Isto é, a Constituição de fato, conformada por Wall Street, Pentágono e aparelho de segurança, Congresso, grandes bancos e etc., que constituíam fundamentais frações cujos interesses, a entremesclar-se no complexo industrial militar, determinavam as decisões dos partidos republicano e democrata. A democracia nos Estados Unidos virtualmente se tornara no que Eisenhower previra em 1961. A Insolvent Phantom of Tomorrow, fantasma insolvente do amanhã. De fato, como James Madison, de 1809 a 1817, quarto presidente dos Estados Unidos, havia pressagiado, no nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare. Nenhuma nação poderia preservar a sua liberdade no meio de uma guerra contínua. E os Estados Unidos, desde sua fundação em 1776 até dezembro de 2015, estiveram at war, em guerra, 218 anos, somente 21 anos de paz, em 239 anos de existência como nação. Mutazione dello Stato. Mutação do Estado. O processo da mutazione dello Stato, do regime democrático em oligarquia, a revestir a ditadura do capital financeiro, não era novo. Contudo, mais e mais se exacerbou com a escalada da concentração de renda e desigualdade social nos Estados Unidos, onde a classe dominante acumulou mais riqueza do que em qualquer outro tempo desde a Grande Depressão, deflagrada pelo colapso de Wall Street em 1929. Em 2013, os acervos do JP Morgan Chase, o maior banco do mundo, somavam aproximadamente 4 trilhões de dólares, dos quais 1,53 em derivativos, um valor equivalente a 1/4 do PIB dos Estados Unidos, estimado em 16,1 trilhões na mesma época. De acordo com um estudo elaborado pelos economistas Lawrence Mitchell, Elise Gould e Josh Bivens, os Estados Unidos han sofrido de contínuo e crônico vagaroso desenvolvimento econômico e crescente desigualdade nos padrões de vida dos americanos de baixa e média rendas. Esse fenômeno precedeu a Grande Depressão dos anos 1930 e outra vez estava a ocorrer desde 1970. O grande desafio dos Estados Unidos consistia no mau entendimento das raízes da desigualdade de renda, do lento crescimento dos padrões de vida, a atingir as bordas da estagnação do salário em hora,
da vasta maioria dos trabalhadores americanos. Como também apontou Martin Wolf, colunista do Financial Times, os fatores se mesclavam decorrentes da inovação tecnológica, liberalização comercial e financeira, bem como de mudanças na governança corporativa. Mas era inquestionável o fato de que, nos Estados Unidos, e em menor medida em outros países de alta renda, os frutos do desenvolvimento concentraram-se no topo da pirâmide social. Com efeito, em 2015, cerca de 1% da população mundial, dominante sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, estava a acumular 50% da riqueza existente no planeta, calculada em 250 trilhões, contra 2% em 2007, quando a crise financeira ampliou ainda mais a desigualdade. Somente nos Estados Unidos, cerca de 63,5 trilhões de dólares, o maior volume de dinheiro no mundo, mais de 4 vezes maior do que o seu PIB, calculado então em 14,1 trilhões de dólares, concentravam-se em mãos privadas. E segundo Jesse Drucker, da Bloomberg Business Week, os Estados Unidos estavam a tornar-se novo paraíso fiscal, para onde os ricos oligarcas estrangeiros podiam evadir suas rendas, na medida em que resistiam a adotar os New Global Disclosure Standards, novos padrões globais de divulgação das contas bancárias, a criar a Hot New Market, becoming the go-to place to stash foreign wealth, um novo mercado aquecido, tornando-se o lugar certo para esconder riqueza estrangeira, ainda que pressionassem outros países, como a Suíça, a fazê-lo. Durante a reunião de Davos, em janeiro de 2016, a Oxfam, instituição registrada na Grã-Bretanha, liberou um novo relatório revelando que os 62 mais ricos bilionários do mundo, a maior parte nos Estados Unidos, possuíam tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população mundial. Isto é, 1% da população mundial detinha mais riqueza do que os outros 99%. Essa concentração de renda se assodou desde 2010. E enquanto o número dos mais ricos oligarcas bilionários diminuía, a fortuna acervada pelo restante recresceu de 500 bilhões de dólares para 1,76 trilhão de dólares em 2015. Em 2015, cerca de 1% da população mundial, concentrada sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, estava a acervar 50% da riqueza mundial, calculada em 250 trilhões de dólares, contra 2% em 2007. A concentração de renda em mãos da oligarquia financeira, que virtualmente começou desde a segunda metade do século XIX, quando ocorreu a crise de 1857, acentuou-se ao longo do século XX e, ao acelerar-se, a partir de 1970 e na primeira década do século XXI, concorreu para condensar mais e mais o poder político das grandes corporações de Wall Street, principalmente os bancos, com o atrofiamento da democracia nos Estados Unidos. O ex-senador do Partido Republicano, Barry M. Goldwater, célebre expressão do conservadorismo nos Estados Unidos, escreveu em suas memórias que The Wall Street Banks contributed to the financial muscle to elect. Os bancos de Wall Street contribuíram com o músculo financeiro para eleger Woodrow Wilson presidente em 1912. E acrescentou que os banqueiros internacionais faziam dinheiro estendendo créditos aos governos e que as largas dívidas do Estado retornavam aos emprestadores com enormes juros. O general Smedley Butler,
que denunciara nos anos 1930 a armação em Wall Street do golpe fascista contra o presidente Roosevelt, ao lembrar que o presidente Woodrow Wilson se reelegeu presidente dos Estados Unidos em 1916 com a plataforma Keep Us Out of War, nos manteve fora da guerra. 5 meses depois da reeleição, requereu ao Congresso que declarasse guerra contra a Alemanha. Then, what caused our government to change its mind? O que fez o nosso governo mudar de ideia tão de repente? Perguntou o general Smedley Butler, e em seguida respondeu: Money. Se perdessem a guerra, a França, a Inglaterra e a Itália não poderiam pagar 5 ou 6 bilhões de dólares que tinham de pagar aos bancos e exportadores de armamentos dos Estados Unidos, pautada pelos interesses das grandes corporações bancárias, petrolíferas e de material bélico. A política exterior dos Estados Unidos, desde o fim da União Soviética, empenhou-se mais e mais na implantação internacional da Full Spectrum Dominance, Full Spectrum Superiority, dominância de espectro total, superioridade de espectro total, terra, mar e ar. Seu objetivo estratégico consistiu na criação de um espaço econômico unitário, a pretexto de promover a democracia nos mais diversos países e assim espargir sua total predominância mediante a ditadura internacional do capital financeiro. Quanto maior o espaço econômico, maior o poder político da oligarquia financeira assentada em Wall Street. Daí que o presidente Obama tudo fez para firmar os tratados comerciais de Transatlantic Trade and Investment Partnership e Trans-Pacific Partnership, TTIP e TPP, a cercar a União Europeia de um lado e a China e a Rússia do outro. Ao mesmo tempo, de modo a manter o controle militar da OTAN, principalmente sobre a Alemanha, e obter mais recursos orçamentários para o ano fiscal de 2016. O Pentágono tratou de colocar a Rússia na condição de outra ameaça, assim como a China e o Irã e o Daesh. Jonathan Turley, professor de Direito Público na George Washington University, em depoimento perante o Congresso, considerou perigosa a concentração dos poderes presidenciais dos Estados Unidos, como aconteceu particularmente nas administrações dos presidentes George W. Bush e Barack Obama, que deflagraram as guerras no Iraque e Líbia sem autorização legislativa. Enquanto representava perpetual profits, lucros perpétuos para os amplos e complexos negócios e interesses do governo. A Perpetual War, uma guerra perpétua, constituía perpetual losses for families, perdas perpétuas para famílias, sobretudo da classe operária, da qual provieram cerca de 78% dos que tombaram no Afeganistão entre 2001, quando começou, e 2011, segundo o estudo do professor Michael Zweig, diretor do Centro de Estudo of Working Class Life at the State University of New York at Stony Brook. Não somente os poderes inerentes dos presidentes foram maximizados, mas também os orçamentos militares e das agências de segurança interna. E essa nova coalizão de corporações, agências e lobistas sobrepujou o sistema sobre o qual o presidente Dwight Eisenhower advertira aos governos americanos em 1961 para resguardar-se against the acquisition of unwarranted influence by the military-industrial complex, contra a aquisição de influência justificada pelo complexo militar industrial. A história confirmou sua predição. O complexo industrial militar capturou e manteve como reféns
todos os governos, fossem do Partido Republicano ou do Partido Democrata. E seus gastos militares continuaram a crescer para a sustentação da indústria bélica e de sua cadeia produtiva, gerando a necessidade de permanente guerra e de reais ou supostas ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos, a fim de consumir os armamentos produzidos e reproduzir o capital. E nenhum governo podia realmente reverter a indústria bélica sem acarretar profundas implicações políticas, na medida em que aumentaria o número de desempregados e abalaria as atividades econômicas de diversos estados, Califórnia, Texas, Missouri, Flórida, Maryland e Virgínia, onde se localizavam principalmente as corporações especializadas em armamentos com tecnologia intensiva de capital, cujo interesse consistia em experimentá-los em guerras reais, a fim de que o Pentágono pudesse esvaziar os arsenais, promover os armamentos, vendê-los a outros países e fazer novas encomendas que propiciavam poupudas comissões e dividendos. Essa a razão pela qual, inter alia, os Estados Unidos, em 2013, ainda mantinham ao redor do mundo cerca de 800 instalações militares, 23 das quais na Europa, a maioria na Alemanha, onde se localizavam, em Ramstein, o comando da US Army Europe, USA ROER e a US Satellite Relay Station, esta última fundamental na campanha de extrajudicial Targeted Killings, com ataques de drones contra suspeitos de terrorismo no Oriente Médio, África e Sudeste da Ásia. Havia ainda 23 instalações no Japão, e 15 na Coreia do Sul, e 7 na Itália, ademais de centenas espalhadas em mais de 70 países, entre eles Bulgária, Colômbia, Aruba, Austrália, Bahrein, Quênia e Catar, a um custo de 85 bilhões a 100 bilhões de dólares, com mais de 160 bilhões a 200 bilhões de dólares em zonas de guerra ao longo do ano fiscal de 2014. E o presidente Obama ainda pretendia conservar, até depois de 2014, 9 bases no Afeganistão: Cabul, Bagram, Mazar, Jalalabad, Gardez, Kandahar, Helmand, Shindan e Herat, ademais de suprir a Polônia e outros países da Europa Oriental com modernos equipamentos bélicos, entre os quais o míssil cruzeiro AGM-158 JASSM Joint Air-to-Surface Standoff Missile, juntamente com um envio de mais soldados para os países do Báltico sob a capa da OTAN. Milhares de lobistas em Washington asseguraram ininterrupta elevação das dotações orçamentárias dos departamentos de Defesa, Segurança Interna e Justiça. Centenas de bilhões de dólares escoaram dos cofres públicos todos os anos para as 16 agências de segurança, civis e militares, integrantes da comunidade de inteligência, com mais de 107.035 pessoas empregadas e um black budget estimado em mais de 52 bilhões de dólares em 2013. E as empreiteiras militares que continuavam a induzir o país a manter-se em permanente estado de guerra e constante orçamento de guerra. E, ironicamente, comentou o professor Jonathan Turley, essa influência teve seus melhores dias sob o presidente Obama, que expandiu, de modo radical e ao seu único arbítrio, os ataques com drones, e trilhões de dólares durante seus 8 anos de governo fluíram para as corporações militares e de segurança. Com toda a razão, em discurso perante o Congresso dos Estados Unidos, o Papa Francisco, após perguntar francamente
porque armamentos letais eram vendidos àqueles que planejavam to inflict untold suffering on individuals and society. Infligir sofrimento incalculável para os indivíduos e a sociedade. Declarou que Sadly, the answer, as we all know, is simply for money. Money that is drenched in blood. Tristemente, a resposta, como todos sabemos, é simplesmente por dinheiro. Dinheiro encharcado de sangue, muitas vezes sangue inocente. De fato, os Estados Unidos continuaram como o principal exportador mundial de armamentos, conforme o Stockholm International Peace Research Institute, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz em Estocolmo, e o volume de suas transferências para outros países cresceu 23% entre 2005 e 2009 e entre 2010 e 2014. Seu maior mercado foram os países do Conselho de Cooperação do Golfo, cujas importações de material bélico, do total de 54% de todo o Oriente Médio, aumentaram 71% de 2005 a 2009 e de 2010 a 2014. Enquanto nesse mesmo período, 2010 a 2014, a Arábia Saudita elevou 4 vezes suas compras em relação a 2005-2009 e destacou-se como o segundo maior importador mundial de armamentos. The United States has long seen arms exports as a major foreign policy and security tool. Os Estados Unidos, há muito tempo, veem as exportações de armas como uma importante ferramenta de política externa e de segurança, disse Alde Floran, o diretor do CIPRI, Arms and Military Expenditure Program. Porém, aduziu que In recent years, exports are increasingly. Nos últimos anos, as exportações são cada vez mais necessárias para ajudar a indústria de armamento dos Estados Unidos a manter os níveis de produção no momento de diminuição das despesas militares dos Estados Unidos. Participação de empresas na venda de armas no Top 100 CIPRI para 2013 por país. Fonte CIPRI. Em ordem: Estados Unidos, com mais da metade; Reino Unido, Rússia, França, Transeuropeia, produtores emergentes, outros estabelecimentos, Itália, outros países europeus, Alemanha. As vendas das 100 maiores empresas de armamentos, 42 das quais baseadas nos Estados Unidos, e responsáveis por 58% do comércio e fornecimento de armas ao Pentágono, haviam declinado fortemente, cerca de 60% a partir de 2011, em consequência da retirada das tropas americanas do Iraque. Contudo, o presidente Obama pouco ou quase nada mudou, fundamentalmente na política internacional do presidente George W. Bush, salvo o restabelecimento das relações com Cuba e o acordo com o Irã sobre a questão nuclear. Continuou a relumbrar os Estados Unidos, na moldura mítica do excepcionalismo, indispensable power, variante do povo eleito de Deus e raça superior. Mas a democracia que pretendia exportar fez um verdadeiro striptease. E o autoritarismo imperial desnudou-se quando o capital financeiro não mais conseguiu manter o equilíbrio mundial mediante as normas do direito internacional. E o presidente George W. Bush, ao invadir o Iraque, a pretexto de acabar com as armas de destruição em massa, não mais existentes, e estabelecer a democracia lá e em todo o Oriente Médio, cometeu um disparate estratégico na tentativa de manejar com realidades que estavam fora de seu controle, declarou o general William E. Odom, ex-diretor da NSA
na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E acrescentou que, in fact, the policy of spreading democracy by na verdade, a política de difusão da democracia pela força das armas tornou-se a principal fonte de instabilidade regional. O Big Brother. Com efeito, assim como o presidente George W. Bush, o presidente Obama, a desempenhar o papel do Big Brother da famosa novela de George Orwell, intitulada 1984, demonstrou que em seu vocabulário war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. A nova ordem internacional de Peace and Security, Freedom and the Rule of Law, paz e segurança, liberdade e Estado de Direito, que o presidente George H.W. Bush, o Bush pai, 1989 a 1993 e em 1991 anunciou ao Congresso dos Estados Unidos, mais e mais se esfumou, fragmentada, sem Peace and Security, Freedom and the Rule of Law, enfraquecida e desfigurada. E o princípio de soberania nacional virtualmente desapareceu como fundamento do direito internacional, mediante a artimanha do tipo Responsibility to Protect, R2P ou R2P, e Right of Humanitarian Intervention, direito de intervenção humanitária, segundo a qual a soberania era um privilégio, não um direito absoluto, e que se um Estado violasse os preceitos da boa governança, a comunidade internacional, os Estados Unidos e seus vassalos da União Europeia, estaria obrigada a revogá-la e militarmente derrubar o regime do país. Eis porque os Estados Unidos, ao invés de tentar uma solução, escalaram os conflitos, e a tentativa de ditar e impor unilateralmente seu modelo de democracia a outros países apenas descerrou o espaço para o caos, o terror e a emergência dos que o presidente Vladimir Putin apontou como os neofascistas da Ucrânia e islamistas radicais do Oriente Médio e alhures. Durante a administração do presidente Obama, conforme o Conflict Barometer, Conflito de Barômetro, 2014, do Heidelberg Institute for International Conflict Research, HIIK, dirigido pelo professor Frank R. Fetch, o número global de conflitos recresceu de 414 casos em 2013 para 424 em 2014, embora o número de conflitos altamente violentos diminuísse para 21 guerras e 25 guerras limitadas. E entre 2013 e 2014, a onda de refugiados em todo o mundo alcançou nível sem precedentes, de acordo com as informações do United Nations High Commissioner for Refugees. Em fins de 2014, o número havia recrescido para 59,5 milhões, como resultado da escalação das guerras, conflitos, violência generalizada e violação dos direitos humanos. Em novembro de 2015, o número já havia ultrapassado 60 milhões, dos quais estavam a invadir a Europa, particularmente a Alemanha, que se lhes figurava como o Eldorado.
O número de ataques terroristas, outros sim, recrudesceu em 2014, comparado com 2013. Segundo o informe do Departamento de Estado, ocorreram 13.463 atentados terroristas ao redor do mundo, com um total de 32.700 e 34.700 feridos, respectivamente. Houve um aumento de 35% e de 81% no total de mortes, sobretudo no Iraque, Afeganistão e Nigéria, enquanto na Síria permaneceu elevado, mas o número de vítimas recresceu 57%, com métodos cruéis, tais como a crucificação e a decapitação. Somente no Afeganistão, país onde o presidente George W. Bush iniciou a War on Terror, o número de ataques terroristas recresceu 38% entre 2013 e 2014, enquanto o número de mortos subiu 45%. Esses números comprovaram a contundente derrota dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha na Global War on Terror, deflagrada pelo presidente George W. Bush ao atacar o Afeganistão e, posteriormente, o Iraque. Conflitos nos quais os Estados Unidos, Grã-Bretanha e aliados, até início de 2016, sofreram 8.331 baixas. O presidente Obama temeu a perda inútil de mais vidas americanas. Porém, deu continuidade à guerra, sob o nome de Overseas Contingency Operation, mediante principalmente o uso dos aparelhos de drones, Remotely Piloted Aircraft, commonly referred to as drones. Aeronaves pilotadas remotamente, comumente chamadas de drones. Também não ganhou nenhuma batalha, exceto a execução de Osama Bin Laden por um comando da US Navy SEAL em Abbottabad, Paquistão, em 2 de maio de 2011. A figura 22.2 mostra 15 conflitos iniciados ou revigorados nos últimos 5 anos, deve ser por volta de 2011 a 2016, deslocando dezenas de milhões de pessoas. Síria, 11.598.000 deslocados. Iraque, 4.104.000 deslocados. República Democrática do Congo, 4.039.000 deslocados. Vamos falar só os países: Sudão do Sul, Paquistão, República Centro-Africana, Nigéria, Ucrânia, Mianmar, Mali, Iêmen, Líbia, Burundi, Costa do Marfim, Quirguistão. Na Síria foram 11,5 milhões de deslocados. No Iraque, mais de 4 milhões. República Democrática do Congo, também mais de 4 milhões de deslocados. No Sudão do Sul, 2,5 milhões de pessoas foram deslocadas. No Paquistão, quase 2 milhões. Na República Centro-Africana, 1,5 milhão de pessoas. Nigéria, quase 1,5 milhão. Na Ucrânia, mais de 1 milhão de pessoas, naquele período, até 2016. Mianmar, quase 1 milhão de pessoas. Depois vem Mali e Iêmen, com quase 500.000. Líbia, com quase 400.000. Burundi, com mais de 300.000 deslocados. Costa do Marfim, 122.000. E Quirguistão, 4.000 deslocados. Nenhum outro grande feito conseguiu o presidente Obama no combate ao terrorismo. Os países onde os ataques dos jihadistas mais recrudesceram, mais ganharam força, foram o Iraque, o Afeganistão, Paquistão e Nigéria, inter alia
que mais serviram como alvo dos drones, os tais aviões remotamente pilotados pela CIA, disparados a partir de estações na África e, sobretudo, da Ramstein Air Base, na Alemanha. E entre as organizações que mais cometeram atentados no mundo, entre a Boko Haram, Talibã e Al-Shabaab, todas sunitas, extremistas, salaf-wahhabistas, a que sobressaiu foi o Daesh, na Síria e no Iraque, com a participação de cerca ou mais de 16 mil estrangeiros, oriundos de 90 países, até dezembro de 2014. Grande parte dos estrangeiros árabes ou oriundos da Europa, assim como jihadistas do Cáucaso, Rússia, Uzbequistão e Chechênia, e sírios que se apresentavam como rebeldes moderados, foi certamente treinada pelas Special Forces dos Estados Unidos, em campos da Turquia e da Jordânia. Na realidade, pertenciam a diversas vertentes de 7 mil grupos islâmicos radicais, entre os quais Jabhat al-Nusra, Ansar al-Sharia e outros, que depois se aliaram abertamente ao Daesh ou desertaram. The so-called moderates had evaporated. Os chamados moderados evaporaram, comentou o jornalista Seymour Hersh. Essa é a razão interalha pela qual o presidente Obama, após desperdiçar mais de 50 milhões de dólares, suspendeu o programa de treinamento pelo qual eram preparados os jihadistas para combater o regime da Síria, não obstante a resistência de grande parte do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, desde meados de 2013, quando recebeu altamente secreta estimativa da Defense Intelligence Agency, DIA, então chefiada pelo general Martin Dempsey, prevendo que a queda do regime de Bashar al-Assad causaria o caos, tal como estava a acontecer na Líbia, e os jihadistas extremistas do Daesh tomariam o poder na Síria. O general Michael Flynn, diretor da DIA, confirmou ao notável jornalista Seymour Hersh que entre 2012 e 2014 enviara ao Estado-Maior Conjunto diversas advertências de que a queda de Assad significaria o caos e os terroristas se assenhorariam do poder na Síria. Contudo, o Estado-Maior das Forças Armadas, dividido, conduziu uma política contraditória. E o presidente Obama nada escutava, obcecado com a ideia da Guerra Fria contra a Rússia e o fito de abater o regime de Assad, seu aliado, e eliminar a base naval de Tartus. Com toda a razão, o major-general Igor Konachenkov, porta-voz do ministro da Defesa da Rússia, comentou que o presidente Obama, a dividir a oposição na Síria entre moderado ou imoderado, terroristas entre maus e muito maus, lembrava o Theater of the Absurd, based on double standards and Kipling, teatro do absurdo, baseado em padrões duplos e subterfúgios. Não obstante tal fiasco, os Estados Unidos ainda gastaram um montante de 136 milhões de dólares com a compra, em junho de 2015, de armamentos para seus rebeldes moderados, entre aspas, e usaram 367 milhões de dólares dos 500 milhões aprovados pelo Congresso a fim de enviar-lhes metralhadoras, granadas e foguetes autopropelidos, despejados no norte da Síria por um avião US Air Force C-17 em outubro de 2015. E o presidente Obama e todos em Washington sabiam,
pois o The New York Times noticiou em 2012 que a maioria dos armamentos enviados através da Arábia Saudita e Catar, a chamada oposição secular, ia para as mãos dos jihadistas radicais, para os terroristas que formariam o Daesh. Um dos objetivos foi, na realidade, atender aos interesses da indústria bélica.